De volta aqui ao palco da praça. Estamos tendo uma manhã quente aqui na Feira do Livro, com os debates que estão acontecendo aqui e também ali no auditório Armando Nogueira. Então eu queria aproveitar e convidar quem estiver pela praça, agora mesmo vai acontecer lá uma mesa incrível sobre audiolivros, que é sobre o lançamento de um livro da Marine Diaye, que é uma autora francesa, das mais importantes atualmente. Um audiobook que está saindo pela Supersônica. É uma editora de livros sonoros que é uma coisa de doido. Assim. Então, convido quem estiver pela praça a ir até o auditório Armando Nogueira, fica ali no Museu do Futebol, para acompanhar esse debate da Supersônica, que vai ter a Bia Bracher, a escritora Bia Bracher, a Luciana Araújo, e elas vão falar sobre essa edição em audiobook do livro da Marine Diaye. Então, convido todo mundo aí da praça a ir até o auditório Armando Nogueira. Pessoal, essa mesa aqui, eu diria que é uma das mais esperadas, pelo menos por mim, aqui nessa feira, porque ela traz o autor de um livro que a gente chamou lá na editora, aqui, nossa editora da feira, que é a Tinta da China Brasil, de o livro mais esperado do milênio. E foi mesmo, é um livro que muita gente nos pergunta, o público nas redes sociais está sempre nos procurando. E é um livro que nasceu na forma também de um áudio, que é o podcast Agora, Agora e Mais Agora, que durante a pandemia conquistou ouvintes no mundo inteiro e aqui no Brasil teve muitos fãs. Então, eu convidei aqui também para conversar com o nosso autor, também uma podcaster incrível, que também teve seu podcast adaptado em livro, e que se tornou uma novidade na cultura e na ciência brasileira, na divulgação científica. Então, eu vou chamar aqui então, o Rui Tavares. Eu peço palmas para o Rui Tavares. Fica à vontade. Rui, que é uma das figuras mais influentes no debate público em Portugal, um grande autor, figura múltipla. Então, teria que ser também uma mediadora múltipla como essa que a gente escolheu, a Sofia Nestrovski. Seja bem-vinda, Sofia. A Sofia, além de criadora, né, e podcaster ali do 20 Mil Léguas, que está na sua 3ª temporada, é isso? Podcast incrível sobre ciência e livros, que nasceu na 451, junto com a Megafauna, e agora está lá na Megafauna. Ela também é ficcionista, tem a História Invisível, que é uma novelinha, é isso? Uma novela incrível, que também está saindo em áudio, né, pelo que eu soube. Então, estamos aqui numa interlocução de altíssimo nível. Muito obrigado, Sofia, e seja bem-vinda à feira, estamos nas suas mãos. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Que bom ver como está cheio e mais gente chegando, podem se aproximar. Bom dia, Rui Tavares. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Paulo. Bom dia. Obrigada ao Instituto Camões também, que possibilitou essa mesa. A gente vai conversar aqui por volta de 1h15. Vocês podem mandar perguntas por escrito também. Tem monitores aqui em volta, recolhendo as perguntas de vocês por escrito. E depois da nossa conversa, vai ter também uma sessão de autógrafos na tenda da Dois Pontos. Bom, para começar, o Paulo já introduziu, já apresentou o Rui Tavares, que está lançando agora o Agora, Agora e Mais Agora em livro. Ontem ele participou de uma conversa aqui de lançamento do outro livro dele, que também saiu pela Tinta da China, que é Esquerda e Direita, né? Foi uma conversa mais sobre política e hoje a gente vai falar mais desse projeto e falar mais de história. Eu queria começar comentando um título de uma crônica sua que eu li, que se chama Reaprender a Contar Histórias na Era da Opinião. Porque eu acho que esse título serve também um pouco de mote para o trabalho que você fez no Agora, Agora e Mais Agora, que são 32 histórias, né, separadas em 6 memórias do último milênio. Eu queria te perguntar por que esse formato de contar histórias e por que uma história não é uma opinião, qual que é a diferença? Até nessa crônica você comenta a história do Inca Garcilaso de la Vega, que é um dos personagens
que você também traz no podcast, que é um dos personagens que eu achei mais fascinantes. Talvez, se você quiser começar pela história dele também. Ok, muito obrigado, bom dia. Obrigado à Sofia por esta conversa e também pelo encorajamento que a Sofia e a Leda deram numa altura difícil. Este livro nasceu como livro. Logo no início ele tornou-se podcast e depois foi preciso retransformar em livro. Então houve ali uns momentos de alguma dificuldade, porque eu achava que eu já tinha dado tudo no podcast e que era difícil o livro ter um valor acrescentado para o leitor. E foi a Sofia e a Leda que me convenceram que o livro, com um objeto diferente, com uma maneira de contar histórias que era diferente e que poderia tirar partido da imagem, que as pessoas gostariam à mesma, e então é essa prova que a gente vai fazer agora. Nós vivemos numa época em que toda a gente se sente muito forçada a ter opinião sobre tudo, porque essa se tornou um pouco a moeda de troca naquela economia transacional da atenção que a gente tem nas redes sociais. Então todos os dias acontece uma polémica, uma controvérsia, e vamos confessar que muita gente se sente inadequada se não tiver uma opinião sobre o tema do momento. Eu mais até do que muita gente, porque por causa das minhas atividades políticas, de ser deputado, líder de um partido, etc., todos os dias eu tenho um microfone à frente da cara e tenho que ter uma opinião dessas. Inclusive eu tenho descoberto que não divulguem muito, mas que pode ser uma fórmula de sucesso político, a gente não estar sempre em cima da cara das pessoas com uma opinião sobre tudo o tempo todo. E que as pessoas respeitam muito quando alguém diz simplesmente eu tenho que pensar mais sobre o assunto. Eu ainda não tenho, ou a opinião que eu tenho não traz valor acrescentado. Mas em conversas como estas, e aliás essa em que surge essa crónica é uma conversa tida nos Açores, havia muitas perguntas sobre questões que têm a ver com identidades coloniais e pós-coloniais, com questões de pertenças culturais múltiplas, e a certa altura, em vez de dar uma resposta, que é um pouco aquela resposta tipo que se espera dos intelectuais, dos académicos e tal, eu contei a história do Inca Garcilaso de la Vega, que é talvez dos primeiros escritores das Américas. Ele é filho de pai espanhol, sobrinho do Garcilaso de la Vega, escritor até talvez mais, à época, certamente mais famoso do que ele, filho de mãe peruana, que foi para a Europa na sua juventude, fugindo a guerras civis no Peru espanhol, naufragou junto dos Açores. Ele foi salvo por um português ali na Ilha Terceira dos Açores, depois finalmente chegou ao continente europeu, traduziu a obra de um judeu português que vivia em Veneza, e o Leão Hebreu, filho de Isaac Abravanel, não é? Grande filósofo medieval português judeu e tataravô do Silvio Santos, não é? E então, mal imaginava ele, imaginou muita coisa, mas essa não. E então, esse autor, não é? Que se reivindicou da sua herança inca, mas que era também espanhol, que era um neoplatónico que foi buscar a obra de um judeu português, e que acabou morrendo ali quase no mesmo dia do Cervantes e do Shakespeare, que é 22 de abril, se não me engano, 1616, agora não tenho o ano certo. É uma maneira de eu começar a contar uma história acerca de todos esses temas que a gente fala o tempo todo, suspendendo ao mesmo tempo a minha opinião e permitindo às pessoas irem formando um fio narrativo que lhes permite uma aproximação a qual é que é a atitude ética que devemos ter hoje em dia com os nossos dilemas morais. O título dessa crónica, é claro, é uma referência ao livro do Gonçalo M. Tavares, que não é meu primo, que é um autor português de ficção, que tem muitos prémios, é muito prolixo, e ele tem um livro chamado Aprender a Rezar na Era da Técnica. E
de certa forma, o reaprender a contar histórias na era da opinião é o correlato discursivo desse aprender a rezar na era da técnica. Uma coisa que a gente achou que era tão desatualizada que já não faria sentido hoje em dia, que temos esta possibilidade de exprimir a nossa opinião a cada 2 minutos, então e que tal se a gente não usasse e abusasse dessa capacidade e de vez em quando fosse fazendo, como aliás é como começa esse livro. As pessoas perguntam o que fazer quando tudo arde, não é? Como perguntava Sá de Miranda também no Renascimento. O que fazer quando há novas guerras, não é? Na Palestina, no continente europeu. O que fazer com a extrema-direita, o que fazer com a ascensão dos populismos. E muitas vezes espera-se uma resposta rápida, e a resposta que este livro dá, ou a resposta que eu tentei dar perante o agora e mais agora, o que fazer agora é... Havia um jovem da Ásia Central chamado Al-Farabi, a gente não sabe exatamente onde ele vem, a gente sabe que ele foi aprender música em Bukhara, na Pérsia, e que depois decidiu ir para Bagdade para aprender grego, estudar filosofia e descobrir como a filosofia leva à felicidade. E isto é o que os retóricos antigos chamavam de uma captatio. Captatio é a tentativa de apanhar a atenção do leitor, de apanhar a atenção de quem está ouvindo, não é? Captatio não quer dizer a mesma coisa que para nós hoje em dia captar, mas captatio é, sei lá, o gato, não é? O gato tenta apanhar o rato, não é? Então seria qualquer coisa como felis captat murem, não é? E era isso que o retórico antigo fazia, tentar captar a atenção do leitor no primeiro minuto. E curiosamente, eu acho que a gente tem tanta coisa a competir pela nossa atenção, não é? Que a gente vê no nosso telemóvel, como a gente chama lá em Portugal, não é? Vídeos com gatinhos, crimes, influencers, youtubers, toda uma plétora imensa de conteúdo, que às vezes a gente contar uma história assim que não tem nada a ver com nada que esteja a acontecer hoje em dia, é a forma mais eficaz de captar a atenção. Já que você falou de retórica, uma curiosidade que eu tenho também é de entender como que você faz uma organização interna entre dar atenção ao seu leitor ou ao seu ouvinte, né? Porque a sensação que eu tive ouvindo o podcast é de que tinha uma coisa muito atenciosa e muito generosa com quem estava ouvindo. Como você negocia isso com não perder a clareza da sua própria intenção, assim, não entregar tudo a ponto de você se perder? Então, neste livro, ele é diferente de todos os outros meus livros, porque esses são livros ou de história ou de política e que correspondem muitas vezes a um pedido concreto, não é? É uma coisa mais monográfica. Um livro sobre o terremoto de Lisboa, um livro sobre esquerda e direita. E quando a gente começa a fugir ao tema, às vezes é quando a gente se diverte mais, mas fica um pouco com aquela sensação que está ali o editor com o prazo, ou aquilo não pode ter mais páginas, ou o leitor vai comprar aquele título por outra razão, e então a gente não pode fugir muito ao tema. E é assim um pouco frustrante. E neste livro não houve nada disso. O meu jogo comigo mesmo era escrever acerca do que eu queria, de cada vez que eu sentisse uma dúvida de alguém que me dissesse, olha, isso não entra bem aqui, ou não é bem um tema para um historiador, ou isso é demasiado literário, ou é demasiado chato para os leitores, eles não vão querer saber do pormenor daquela coisa que aconteceu no século XVI, ou não vão querer dar um salto para o século XIX assim tão repentino. A regra que eu tinha comigo mesmo era rejeitar essas vozes e fazer só o que eu queria, não é? Como a gente diz em português de Portugal, fazer o que me apetecia. Que, aliás, é o que entrou a epígrafe do livro, vem de um epitáfio, de um túmulo, que a gente não sabe de quando foi, um túmulo romano, em que alguém escreveu só no seu túmulo, como sua epígrafe, Fecit quod volui, não é? Que é, eu fiz o que quis. Quer dizer, na vida em geral, não acho que mas no livro eu fiz o que quis, não é?
Mas há uma coisa que tem a ver com o que tu dizes, que está aqui internamente e que no fundo tem a ver com, a maneira mais fácil de eu explicar, tem a ver com uma espécie de a relação que eu tenho com a minha mãe. Para quem ouviu o podcast e leu o livro, sabe que esta história do agora, agora e mais agora, o título é uma frase que a minha bisavó, uma bisavó que eu nunca conheci, que era a avó preferida da minha mãe, dizia, aliás, era a única frase que ela dizia. Ela teve um derrame cerebral e durante bastante tempo, 2 anos, ela só dizia agora, agora e mais agora. E ela dizia tudo com isso, não é? Portanto, ela fazia perguntas, ai, agora, agora e mais agora. Ela ralhava, agora, agora e mais agora. E a minha mãe, que era pequenina, tinha de ir descobrindo o que a avó dizia com essa frase. E esta foi uma das histórias que a minha mãe me contou muito, porque a minha mãe, ela tem 93 anos agora, nasceu numa aldeia lá em Portugal, pequenina, não teve muita educação formal, ela teve 3 anos de escola e, no entanto, tem milhares de histórias para contar. Uma coisa impressionante que me formou, que, aliás, de certa forma me dirigiu a ir para o curso de História, e eu sei que ela lê tudo o que eu escrevo. Mesmo que seja uma coisa complicada de filosofia, de política, ou quer que seja, ela lê e depois fala comigo ao telefone e comenta. E se não entender, ela diz, não é? E ela insiste comigo. Espera que eu explique mais em detalhes o que é que eu queria dizer com aquilo. E então eu tento escrever sempre como se uma velhinha portuguesa de 93 anos, numa aldeia, com apenas 3 anos de escola, fosse ler o que eu escrevo, porque a verdade é que vai, não é? E eu depois, se não tiver bem claro, eu vou ter que explicar. E eu acho isso um bom exercício para escritores, que é a gente escrever sempre como se vocês não tiverem uma avó de 93 anos que fez pouca escola, sei lá, vocês pensem numa vizinha lá do vosso prédio, da vossa rua, a pessoa que menos interessada está no vosso tema. E escrevam como se fosse para ela. Eu acho que isso é um grande conselho de escrita para dar, e então por isso este livro tem essa dimensão dupla, que é, por um lado, eu só escrevia o que eu queria, mas eu só escrevia de uma maneira que qualquer pessoa pudesse ler. As regras eram essas. Queria que você contasse um pouco sobre a Rifana. Você nasceu em Lisboa, mas cresceu, morou uma parte da sua vida nessa... É uma aldeia, né? Você chama. Queria visualizar, assim, tem ovelhas, você cresceu com... Eu li uma entrevista que você deu para Anabela Mota Ribeiro, que você conta que você leu Mark Twain do jeito como deve ser lido, que é empolerado numa árvore. Exatamente. Isso foi uma influência grande para você ficar entre a cidade e o campo? Isso se reflete aqui no Agora, Agora e Mais Agora? Eu estou muito contente porque esta é a primeira conversa de escritor que eu tenho, não é? Para os historiadores, os escritores são os romancistas, e essas pessoas é que se espera que falem da sua vida, não é? Do seu lado mais pessoal. E os historiadores não. As pessoas perguntam, não, mas o Marquês de Pombal como é que era? Ele mandava mesmo. Então. E é a primeira vez, tirando essa conversa com a Anabela. E então a sensação é boa. Enfim, a Rifana é a aldeia de onde vêm os meus pais, os meus avós, bisavós e tudo por aí afora. Quando eu comecei a vir aqui ao Brasil, e particularmente numa cidade como São Paulo, em que toda a gente tem 4 avós, não é? Da Calábria, da Lituânia, daqui, da acolá, e bem, quando chegava a minha vez de falar, eu dizia, não, os meus pais, os meus avós e bisavós são todos de uma aldeia pequenina portuguesa, tipo clã, tudo muito casamentos entre primos, não é? Com todas as consequências que isso tem, de dar muitas histórias para contar depois. E eu, de facto, nasci em Lisboa, mas o referente da família era sempre a aldeia, não é? Que é como a gente chama aos lugarejos, às terras pequenas. Ali, no caso, na minha infância, tinha para aí umas 400 pessoas. Hoje em dia tem 150. Não é muito longe de Lisboa, mas é uma região rural. É uma aldeia de fim de estrada, portanto, os carros só vão lá para irem para lá, não passam por lá. E o meu pai era uma espécie de camponês preso em liberdade na cidade. Não é como há um poema do Alberto Queiro
do Fernando Pessoa, que fala disso, e o meu pai era essa personagem, não é? Não estava contente com a cidade, não gostava da cidade, o que ele queria era voltar para a aldeia, fazer vinho, ter bichos, e então tínhamos porcos, cabras, ovelhas, e não muitas, porque aquilo é uma aldeia em que toda a gente tem pouco terreno, ter 1 hectare e meio é o normal. Então, quando alguém fala de uma fazenda lá, não é a mesma coisa do que uma fazenda aqui. E, portanto, tudo assim de uma espécie de uma classe média baixa rural, uma pobreza, contida, remediada. Éramos só 18 crianças nessa aldeia e, portanto, a escola primária não tinha turmas. Éramos as 18 crianças de qualquer idade, éramos a turma. E então era uma experiência muito diferente da cidade, porque a gente tinha liberdade total. Podia sair de manhã, voltar à noite, andar na floresta, ir ler o Mark Twain, porque as ovelhas são muito fáceis de guardar, não é ao contrário das cabras, a gente só prende uma numa árvore e as outras não fogem. E essa diferença de olhar da aldeia é uma coisa que a gente nunca perde depois. Porque há umas coisas que são diferentes. Há 2 oliveiras na minha aldeia, que é uma aldeia que não tem nada de especial. Tem casas brancas, como há muito em Portugal. Tem uma pracinha que a gente chama o Largo de Além. Tem um nome muito bonito, muito poético, mas era porque era o largo que era além, não é? Então o Largo de Além. E tem aquelas 2 oliveiras que a gente ama para lá do racional. Quer dizer, porque são 2 árvores que já estavam lá no tempo de pais, avós e bisavós. Elas devem ter, não sei, talvez, certamente mais de 100 anos, mas podem ter mais de 200 ou 300, a gente não sabe, há até oliveiras que são mais antigas ainda. E, na verdade, é uma coisa engraçada. Quando a gente lê, por exemplo, ou quando a gente ouve aquela expressão do Marshall McLuhan, não é? A aldeia global. Eu acho que a maior parte das vezes a gente pensa no global dessa expressão. E eu penso na parte da aldeia, não é? De facto, todo o mundo é um pouco uma aldeia para também tudo o que isso tem de... todas as aldeias têm sempre as mesmas figuras, não é? O louco da aldeia, o falador da aldeia, o mal encarado da aldeia, etc. E então isso também existe à escala global e é uma coisa que influencia o meu olhar de uma maneira que eu não sei muito racionalizar, mas que está sempre presente. Você fez essa distinção entre uma fala de historiador e de escritor, de romancista, mas a sensação que dá, lendo o seu livro ou escutando o podcast, é de que essa distinção não é tão rígida, porque você conta dessas figuras históricas e você mesmo diz que faz esse esforço de desenciclopedizar, né? Não pensar na Hannah Arendt como a pensadora Hannah Arendt, mas pensar que ela era uma mulher que viveu num determinado momento histórico, lidou com as questões, ela, para os amigos dela, era a Hannah. Exatamente. Me parece um olhar parecido, não sei se você já pensou sobre isso. Isso parte desta ideia de que o mais pessoal é o mais universal e que a gente não deve ter medo de ir procurar dentro de nós aquelas ideias, algumas das quais a gente tinha na nossa infância e que são ideias filosóficas. E a gente pensa muitas vezes nos filósofos como sendo aqueles que estão não é, naquelas coleções de grandes pensadores universais, aquelas que vinham com os jornais e a gente comprava e muitas vezes não lia, não era? Kant, Kierkegaard e por aí afora. Quando a filosofia, quando ela nasceu, é apenas um culto à sabedoria que começa por um autoconhecimento e, portanto, que está disponível a toda a gente. E, por exemplo, ainda agora a gente falava da aldeia e eu lembro-me que talvez por a aldeia ser tão pequenina e ser criança naquela aldeia significava uma coisa tão isolada, não é? Porque nós éramos só 18, dava-me para pensar muitas vezes em grandes cidades como São Paulo ou em grandes países como a China. E eu pensava, será que na China, neste preciso momento, está uma criança, um menino ou uma menina a pensar exatamente a mesma coisa que eu estou a pensar neste exato momento? E quando eu digo isto em qualquer plateia, eu começo a ver gente que começa a acenar e a dizer que sim, porque na verdade é um pensamento muito comum
das crianças. E depois é um pensamento, quando a gente vira adulto, a gente esquece e, de certa forma, quase que tem vergonha, não é? Pensamentos de criança. Mas na base disto, na base de pensar, talvez na China haja uma criança, neste momento, entre os milhões de chineses, que está a ter exatamente este pensamento que eu estou a ter agora, diferente, não é? Está a pensar em chinês, a gente não sabe o que é que aconteceu, sei lá, a mãe ralhou por causa de qualquer coisa, ele está lá no quarto, está meio triste e pensa, mas será que está um menino em São Paulo que também está a viver exatamente o mesmo, no mesmo momento aqui? É a base daquilo que nós poderíamos chamar uma ideia de cosmopolitismo, não é? De que o nosso cérebro é uma máquina universal e que a gente consegue se entender, e que a gente consegue se entender para lá de nacionalidades, para lá de épocas até, porque a filosofia também é uma conversa, às vezes, que dura milénios e por aí afora. Bem, e então, se o mais pessoal é o mais universal, por outro lado, esses autores universais, a gente tem que os resgatar da enciclopédia e dá-los na sua individualidade também. Isso é uma maneira da gente também fazer uma espécie de... e lá está, sem propriamente dar opinião nenhuma, a gente fazer uma coisa que eu acho que é valiosa do ponto de vista cívico, que é dizer a qualquer jovem de 20 anos que esteja aqui sem saber para onde é que vai, o que é que vai fazer, se vai fazer o seu curso na universidade, se vai fazer política, se o quê, a gente dizer, olha, esses todos que você vai ler na universidade tiveram as mesmas dúvidas. E foram gente exatamente igual a você. Quer dizer, não, o Kant não nasceu com o kantianismo na cabeça, não é? Ele fez uma série de disparates. Quer dizer, no livro do Terremoto há uma coisa sobre o Kant que é muito engraçada, porque o Kant é um dos vários filósofos que escreve sobre o terremoto de Lisboa. E então eu já tinha ouvido professores dizer, não, o terremoto de Lisboa foi muito importante, porque o Voltaire escreveu, Rousseau escreveu, Kant escreveu, e a gente pensa, uau, Kant escreveu sobre o terremoto. Aí lá consegui descobrir o texto que Kant escreveu sobre o terremoto de Lisboa. E é um texto ridiculamente ingênuo acerca de questões físicas, em que basicamente ele diz que a explicação do terremoto é que o planeta é como um organismo, tem gases no interior do planeta, e então de vez em quando ele tem que expelir os gases. E a gente lê aquilo. Immanuel Kant. Mas isso também é salutar, porque a gente pensa, quer dizer, ok, o Kant não é o Kant. É alguém, não é, que foi um filósofo mais jovem que escreveu explicando os terremotos como sendo gases que tinham que sair do organismo. Então, isso eu acho que é uma tarefa do historiador. Esse desenciclopedizar não é a parte do livro que eu acho que tenha a ver mais com um projeto de criação literária. Porque eu acho que os historiadores fazem isso muito e muitas vezes fazem muito bem, incluindo os historiadores académicos. Não é? Dizer, ainda agora há um livro sobre o Andrada escrito para um público português, da Isabel Correia e Silva. Essa sim, ao contrário do Gonçalo M. Tavares, é a minha prima, portanto aqui vocês dão um desconto. E a ideia é explicar a um público português que esse pai da independência brasileira, ele já era mais velho, já tinha estado na academia, que estudava, que era mineralogista, que tinha estado em França na altura da Revolução Francesa, mas era um dos muitos milhares de pessoas que viu aqueles acontecimentos. Então isso os historiadores fazem bem, quer dizer, não, espera lá, que aquela pessoa que está ali naquela estátua no meio da praça, ou que tem aquele verbete na enciclopédia, era uma pessoa como nós, não é? Quer dizer, também tinha que expelir gases, não é? Pronto, para dizer assim. O que é mais literário no sentido romanesco deste livro tem a ver com uma vez cumprido o contrato do historiador com o leitor, que é tudo aqui é verdade, não há aqui nada de inventado, e se houver é por um lapso qualquer que eu vou corrigir na segunda edição, se eu descobrir que há aqui uma coisa que esteja errado. Portanto, vocês não precisam de fazer aquela suspensão da descrença que vocês fazem quando leem um romance, que é, não é? Aqui, no livro da Sofia, a gente lê, aqui na contracapa, não é? No dia do seu aniversário de 7 anos, Sofia, ou Bisnaguinha, pediu para se tornar invisível. Okay? Independentemente disto... Mas é verdade. Seu desejo foi atendido. Não, quer dizer, mesmo que não fosse verdade, vamos dizer, é verdade,
Mas mesmo que não fosse verdade, o nosso contrato com o escritor de ficção é, mesmo que seja mentira, eu vou acreditar, da primeira à última página. Com o historiador, às vezes, é um pouco ao contrário. Mesmo que estas coisas sejam, às vezes, inacreditáveis, tudo da primeira à última página é verdade. Mas o gozo que eu tive ao escrever o livro, a vontade de não ligar aos prazos, aliás, eu furei prazos de outros livros para escrever este, que eu comecei a escrever em 2018, estavam vocês aqui no Brasil preocupados com outras coisas, não é? Porque foi precisamente na campanha eleitoral das eleições de 2018, eu estava nos Estados Unidos, seguia muito a realidade brasileira, e a certa altura pensei, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta obrigação, mas o que eu quero mesmo é ler sobre Al-Farabi, sobre esse filósofo muçulmano que é a primeira personagem, o primeiro herói. Eu acho que a diferença é essa, é que sendo um livro de historiador, na verdade eu acho que toda a gente percebe que eu amo essas personagens e eles são meus heróis. Isso é uma coisa que um historiador não é suposto fazer. E aqui eu cometi esse pecado, não é? Só que pronto, é um pecado confessado, portanto já é meio absolvido, mas aí eu disse, agora o que eu quero é escrever sobre o Al-Farabi. E comecei a furar prazos, a não fazer outros trabalhos que eu tinha a obrigação de fazer. Esse lado é o lado romanesco que eu espero que esteja no livro, porque esse livro é de facto fruto de uma vontade de ter prazer literário, como um historiador muitas vezes não consegue ter. E você gosta de escrever em português? Eu fico pensando também no seu trabalho como tradutor. Para quem não sabe, ele traduziu Molière e Giordano Bruno, que saiu, inclusive, no Brasil. A tradução dele do Giordano Bruno está pela Martins Fontes. Quando eu penso nesse título, Agora e Mais Agora, tem uma coisa muito própria do português, e, para o meu ouvido, inclusive, do português de Portugal, que seria muito diferente se o título fosse em inglês, assim, Now, Now and More Now, tem um efeito completamente diferente, né? Tem algo da língua em especial? Você, quando escreve, você pensa em escritores da língua portuguesa também? Eles te visitam nas suas frases, no seu jeito de formular? Não, é inevitável pensar, mas eu acho que aqui quem eu penso mais é precisamente nessa gente da aldeia e na maneira de falarem e na riqueza da língua rural ou dos meios pequenos. Há muito aquela coisa, não é, que se diz que os esquimós têm 40 palavras para descrever neve, não sei se é verdade ou não, mas sei que os meus pais têm muitas palavras, o meu pai já falecido, mas tinham muitas palavras para descrever a terra e os vários tipos de buracos na terra que a gente pode fazer, não é? Pode ser um caboclo, ou pode ser, sei lá, outra coisa qualquer. Para cavar batatas não é a mesma coisa que para fazer uma casa. E eu muitas vezes perguntava aos meus pais, quando traduzia, por exemplo, o Voltaire, o Cândido, e eu encontrava expressões do século XVIII que eu já era demasiado educado e erudito para chegar a elas, não é? Já estava demasiado viciado pelo português da universidade, e perguntava à minha mãe ou ao meu pai e tinha uma conversa com eles e eles diziam então não é um caboclo, não é um rego, é uma vala, e tinham várias outras, e então no caso era o Cândido, é apanhado num massacre e ele tem que se esconder num buraco no terreno, não é? E isso aí, quer dizer, ir perguntar ao teu orientador acerca disso não serve de nada, não é? Então mais vale perguntar ao teu pai, à tua avó, e o agora e mais agora é uma expressão, não é? Que aquela bisavó dizia, não sei se era uma espécie de ora pois, não é? Não é tipicamente português, mas acho que tentar ir procurar esses fundamentos, esses alicerces da língua, é mais tentando fazer uma linguagem que possa ser tão elevada quanto possível, através de algo que qualquer pessoa possa dizer em português. Eu lembro, em 2000, que foi o primeiro ano que eu vim aqui ao Brasil, eu fiquei maravilhado com o que é este país imenso, não é? Ser um país no qual eu posso falar com qualquer pessoa, não é? Eu lembro que andei muito aí pelo país e encontrar gente, sei lá, cortadores de cana.
e ter uma conversa acerca daquelas coisas que toda a gente partilha, não é acerca da família, dos filhos, da vida, do ganhar a vida, da comida, do calor, do frio, etc., mas numa língua que eu não faço esforço para falar e eles também não faziam esforço para falar e que era inteiramente natural. Claro que há a diferença do sotaque, há tudo isso, mas eu, para escrever em inglês ou em francês, eu tenho um certo cansaço que eu em português não tenho, não é? Em português eu escrevo como quem respira. E isso eu acho que vai beber muito, e na verdade os grandes escritores da língua portuguesa, que és um Camões, um Garrett, um Guimarães Rosa, é daí que vão buscar. No fundo é da linguagem falada pela gente comum que surgem os grandes achados dos escritores, não é? Quer dizer, um Craveirinha em Moçambique, etc. É daí que vem, que a gente consegue, de certa forma, refrescar a língua portuguesa. Queria te ouvir falar sobre os anarquistas. Você descobriu os anarquistas na adolescência, começou a ler esses escritores na adolescência, foi isso? Eu li, nessa mesma entrevista para a Anabela, você fala que gosta dos anarquistas porque eles não têm uma Bíblia, eles são uma constelação de pensadores e cada um é muito diferente um do outro. Fiquei pensando que aqui também, né, são figuras individuais muito diferentes umas das outras. É uma constelação de personagens, né, o seu livro. Você acha que tem alguma influência? Tem. Não, quero dizer assim, à primeira, esta pergunta nunca me tinha sido feita, mas tem. Eu gosto muito dos anarquistas, é a minha tradição ideológica de base, e eu gosto mesmo que me digam que os anarquistas falharam ou erraram ou foram derrotados. Eu acho que mesmo assim eles são mais interessantes do que muitos daqueles que acertaram, conquistaram o poder e foram vitoriosos. Eu venho de uma família que aquela região do país, o sul de Portugal, tem tradições muito vincadas de esquerda. E durante a ditadura, quando o salazarismo acabou com os anarquistas, basicamente. O primeiro campo de concentração feito pela ditadura, que foi feito em Cabo Verde, se chama o Tarrafal, foi em primeiro lugar para os anarquistas. E depois o Partido Comunista Português ocupou na resistência, já depois da Segunda Guerra Mundial, o vácuo que tinha deixado pelo fim do anarquismo. E, de certa forma, o anarquismo, inclusive o anarquismo rural em Portugal, foi substituído pela resistência comunista, muito mais ortodoxa. Aí sim tinha uma Bíblia, tinha, não é, os seus santos. Espero não estar a ofender ninguém, mas eu sei que há alguém que certamente não gosta desta descrição, não é? O seu Marx, o seu Lenin, etc. E os meus tios eram assim. E esses tinham um grande desprezo em relação aos anarquistas, porque supostamente os marxistas eram científicos e os anarquistas eram utópicos. E então eu, ali aos 13 anos, eu fiz os meus primeiros amigos na escola que eram de direita, até de uma direita monárquica, conservadora, e eu lembro de pensar que o Manel, era esse amigo em particular, que eu de vez em quando ainda encontro, ele é monárquico e é de direita conservadora porque ele vem de uma família de direita conservadora. E então, coitado, ele, não é, visão marxista, e ele está condicionado pelo seu meio. Mas depois, claro, a gente pensa, é um pouco uma história do menino na China, não é? Espera lá, mas então eu, provavelmente eu sou a mesma coisa, eu venho de uma família comunista, o meu tio esteve preso por ser do Partido Comunista e tal, então é por isso também que eu tenho as ideias que tenho. E então decidi ir para uma biblioteca municipal, e ler acerca de política tudo o que eu pudesse ler. E era um pouco como aqueles jogos que a gente em crianças faz com, a gente chama caricas lá em Portugal, com tampinhas, não é? Faz tipo o campeonato do mundo, a Copa do Mundo com tampinhas, e faz as equipas todas e depois tenta que Portugal fique campeão do mundo, no meu caso, não é? Que era uma coisa um bocadinho improvável, hoje em dia é menos. Mas pronto, a gente tenta fazer aquilo de uma maneira justa. E então eu pedi livros dos mais pró-capitalistas, mais marxistas, de direita, de fascistas, até assim com
um certo medo, não é? Imagina eu voltar a casa e ter que ir dizer aos meus pais, olha, paizinho, agora sou de direita. Não ia, na minha família não ia pegar nada bem. Mas aconteceu uma coisa ainda no domínio do aceitável lá na minha família, mas mesmo assim um pouco herético, que é os tais anarquistas, que segundo os meus irmãos e segundo os meus tios eram uns autores muito ingênuos, que não tinham decifrado as leis da história, ao contrário do Marx e do Lenin e do Engels, claro e tal, eram na verdade muitíssimo interessantes. O Proudhon para já era um extraordinário polemista e muito interessante. O Tolstói, que foi que eu descobri através de uma biografia dele e depois de textos políticos, e que eu não fazia ideia que era um anarquista e que influenciou muito o anarquismo, era muito interessante. As mulheres anarquistas, a Emma Goldman, a Louise Michel, eram muitíssimo interessantes. E por aí fora. Bem, na altura eu li o livro da Zélia Gattai, já agora, quer dizer, sobre anarquistas que migraram aqui para São Paulo e que eram verdadeiramente proudhonianos, não é? Quer dizer, o pai dela nem nunca comprou casa porque a propriedade é um roubo. E tudo aquilo era fascinante porque não havia uma doutrina única. E, portanto, era libertador, tendo ainda, ao mesmo tempo, aquela vontade de emancipação da humanidade, que era aquilo que eu achava que era mais bonito nas minhas crenças familiares. Mas havia uma coisa, que era, já não havia anarquistas. Eu lembro-me que uma vez fui a uma feira do livro e estavam uns velhinhos lá em Lisboa com um jornal numa banca, que era o jornal A Batalha. E eu perguntei, mas vocês são o quê? Nós somos da Batalha. Barbudos, assim, umas barbas brancas, já assim 80, 90 anos. Mas vocês são marxistas? Credo, não! Não, rapaz, marxistas, nem pensar. Mas são o quê? Mas são trotskistas? Pior ainda, não somos. Então, mas o que é que vocês são? Nós somos anarquistas, filho, somos anarquistas. Mas vocês existem. Eu pensava que não existiam. E então eram, porque a nossa ditadura foi muito longa, 48 anos, eles eram os filhos dos anarquistas da Primeira República Portuguesa, que tinham fundado esse jornal A Batalha, que foi o primeiro jornal político fundado em 1919. E então eles reuniam numa redação ali no bairro da Moraria, em Lisboa. E eu comecei a ir lá. E tinham histórias absolutamente extraordinárias, porque lembro de uma senhora, a Lígia, também já com os seus 80 e muitos anos, que ela tinha sido esperantista, ela tinha aprendido Esperanto. E tinha tido um amante sueco com quem ela se correspondia em Esperanto, que era uma coisa tipicamente anarquista. E ele convidou-a para ela fugir de Portugal com ele, e portanto de ir encontrar-se com ele na Suécia, só que a certa altura ele disse que podíamos casar, e ela, casar? Não posso casar. E então a Lígia não fugiu da ditadura porque se recusou a casar. Havia um velhinho, que era o velho Brito, que eles chamavam Fernão Mendes Pinto do anarquismo português, porque ele vinha do Algarve, ele tinha nascido em 1900 e tinha emigrado para a Argentina com 13 anos. Pobre, pouco alfabetizado, e depois lá tinha participado da como é que chama? Acho que é fora, Federación Obrera de la Región Argentina, que era a central sindical anarquista na Argentina. Participou de uma série de revoltas na Argentina, no Uruguai, depois esteve fugido no Paraguai e voltou para Portugal já nos anos 30, já durante a ditadura, e não conheceu nenhum dos outros anarquistas, porque já estavam todos clandestinos. Eles ali no dia 26 de abril de 1974, ainda mais no dia 1 de maio, eram pouquíssimos, porque os anarquistas já eram ultraminoritários, entretanto o Partido Comunista, que era muito grande. Alguns foram buscar umas bandeiras que ainda tinham escondidas e encontraram-se ali, meia dúzia deles, e dizem, mas ainda estás vivo, ainda existimos. E um deles era o José de Brito, que entretanto tinha ganhado dinheiro vendendo ostras. Há umas ostras do Rio Tejo que ele vendia em França. E esse era um anarquista completamente heterodoxo, com quem eu me lembro de conversar. Eu ia à casa dele e ele era um velhinho de 90 anos já. E ele dizia que queria vender a biblioteca dele, que era grande, no bairro da Bica, em Lisboa, para escrever um livro sobre as mulheres. Porque eu cheguei a esta idade e eu estou convencido que as mulheres é que são revolucionárias, e então vou escrever um livro sobre as mulheres. E ele queria ir a Nápoles também, tinha assim uma coisa de ver Nápoles e morrer. Ele morreu aos 96 anos e tinha uma teoria
que era considerada herética e maluca até para os anarquistas, que era que os anarquistas deviam fazer partidos. Que o grande erro dos anarquistas no século XIX era não fazerem partidos. Então que deveria haver um partido libertário de esquerda. Eu penso muito nele, porque quer dizer, o LIVRE, que é um partido de esquerda libertária, verde, de certa forma eu não sei se o Zé de Brito teria gostado. E depois era engraçado que a gente conversava até ao fim da tarde, depois vinha a mulher dele, que era assim uma jovem comparada com ele, tinha 80 anos, não é? E ele 90 e tal, e era vendedora de flores no Mercado da Ribeira, em Lisboa, e depois ele interrompia a conversa sobre anarquismo, sobre Bakunin, Kropotkin e não sei o quê, e ele dizia, agora, miúdo, agora espera lá que agora eu vou ver a novela. E então ia ver a novela com a mulher, e era o casal mais querido, dois velhinhos ali, a ver a telenovela brasileira, claro, e então, pronto, acho que dá para ver que, de facto, eu podia ficar aqui o dia todo a falar sobre anarquistas e escrever um livro desses sobre eles. Eu li o Banqueiro Anarquista do Pessoa. Eu acho que isto aqui não é legítimo. Acho que as perguntas têm que ser escritas num papel, mas foi feito por um sujeito de barbas e agora em homenagem aos anarquistas eu vou responder. O Banqueiro Anarquista do Pessoa, ele, entre os anarquistas portugueses, era um livro que tinha amor e ódio, porque alguns consideravam que era uma sátira ao anarquismo, porque, basicamente, no Banqueiro Anarquista, a gente também tem ali, vou contar o fim do livro, não é? O homem começa por ser anarquista, um anarquista socialista, digamos assim, que quer libertar toda a gente e que, tal como dizia o Bakunin, enquanto houver um escravo no mundo, eu não sou livre. E depois chega a certa altura, chega à conclusão que ele não vai conseguir libertar toda a gente, então decide ficar rico para ao menos se libertar a ele. E, portanto, e então é uma passagem do anarquismo socialista para o anarcocapitalismo, não é? E quase de Bakunin para Milley, quase, não é? Uma coisa assim. Mas o que é... E então os anarquistas de raiz ficavam muito chateados com o Fernando Pessoa, porque um escritor tão bom, tão importante, ir escrever sobre o anarquismo e acabar a produzir aquele insulto, não é? Quer dizer, é quase como o Kant e o terremoto, não é? Quer dizer, aquele não está à altura. Mas a verdade é que a explicação do anarquismo no início do Banqueiro Anarquista, ela está muitíssimo bem conseguida. Porque aquele conto que é um diálogo, o que o banqueiro diz, ainda como anarquista, antes de chegar a banqueiro, é que a gente nasce quando nasce. Ele diz assim, a gente, na verdade, nasce para ser homem ou mulher e depois diz nem isso, que eu acho muito visionário, tendo em conta os debates que a gente tem agora. A gente nasce para um dia vir a ser homem ou mulher, ou diria aquilo que a gente é, ou o potencial que tem para ser. A gente não nasce português nem brasileiro, a gente não nasce desta ou daquela religião, desta ou daquela etnia. Então, na descrição do banqueiro, ou melhor, do protagonista ainda só anarquista, o anarquismo é simplesmente cada um realizar o seu máximo potencial, independentemente daquilo que as ficções sociais determinaram como nossa etiqueta social, não é? E como nosso destino já em potencial. Portanto, por assim dizer, o lado a parte do ódio é essa, é que depois de tanta coisa e ele acaba um reles egoísta, banqueiro, etc. Mas a parte do amor que os anarquistas portugueses tinham por esse conto, que foi, enfim, quer dizer, redescoberto junto com o resto da obra do Pessoa, é que, na verdade, a explicação está muito bem dada. Se eu posso aconselhar um outro livro que, para mim, tem uma explicação quase... eu diria, se calhar até superior a essa e também surpreendente, é um livro do Oscar Wilde, chamado A Alma do Homem sob o Socialismo, que também é muito surpreendente, porque a gente tem aquela ideia do Oscar Wilde como dandy, não é? Esteta, um tipo individualista e egoísta, e ele é individualista, mas não é egoísta. Então, na verdade, o Oscar Wilde, ele é uma espécie de socialista estético e individualizado, alguém que acredita que um dia nós vamos trabalhar pouco
vamos ter a riqueza bem distribuída e que isso vai permitir a toda a gente ser poeta ou artista. E, basicamente, é uma afirmação do socialismo como nós é que somos os individualistas, porque nós não aceitamos que o indivíduo seja submetido à máquina do trabalho assalariado, do capitalismo. E então, acho que, aliás, em Portugal, curiosamente, alguém fez uma edição dupla, agora eu não me lembro do nome da editora, que tem de um lado o banqueiro anarquista e do outro lado a alma do homem sob o socialismo, do Oscar Wilde, e acho que esse é um achado, eles se acompanham muito bem. Eu estou a falar muito rápido, eu entusiasmei-me, aqui com o sotaque português a coisa fica difícil às vezes. Está bom? Já entendi. Quero reforçar, então, o convite de que vocês façam perguntas. Tem monitores aqui nos laterais. Por escrito, por favor, mas também intervenções são bem-vindas. E quero aproveitar, já que você falou do Oscar Wilde, falou de estética, a sua formação, a princípio, é em História da Arte, né? Por que você foi para a História da Arte? E o que você tirou disso também? De onde você foi a partir daí? Então, eu quis ir para a História desde que tinha 4 anos. Não é? Ouvi uma conversa entre os meus pais, em que o meu pai disse que eu daria um bom historiador. Aliás, ele disse ironicamente, mas aquilo teve um efeito em mim, e eu comecei a dizer que queria ser historiador, ainda mesmo antes de entender o que é que isso implicava. E depois adorei a ideia de ser historiador. No fim do meu percurso na escola secundária, eu fiz uma pequena adaptação, que era ir para a História da Arte. Na verdade, era um curso que era de História e História da Arte. E a ideia era reforçar o lado, precisamente mais literário e artístico, dos cursos de humanidades, não é? E não tanto o lado nas humanidades que a gente poderia dizer que é de ciências sociais. Em todas aquelas discussões em que às vezes o pessoal das faculdades de letras tem uma certa inveja das ciências, não é? Em que os sociólogos ou os economistas, esses são os piores, de longe, pretendem imitar a ciência, prever coisas, achar leis sociais e tal. Eu estava sempre do lado da história e as outras humanidades como uma arte e não como uma ciência. E eu acho que isso tem uma relação com a coisa dos anarquistas, que é, a certa altura, tal como os anarquistas, em relação aos marxistas, o que diziam é: a gente não é uma ciência, a gente não é cientistas, a gente não descobriu as leis da história. E ainda bem, porque isso é mais libertador. A história é o que é, e às vezes é um caos, às vezes a gente não se orienta nesse caos, e portanto a gente tem que se virar, não é? Ao passo que, se vocês acharem que o Sr. Marx descobriu as leis da história e agora é só esperar pelas contradições do capitalismo que vão dar a uma nova fase, que tal, quer dizer, aquilo que tu vais fazer, de certa forma, enfim, fica retirado da sua essência ética, não é? Então, a escolha da História da Arte é um pouco uma estética que também é uma ética. Não é? É nas coisas que são da cultura, da sociedade, da humanidade, há uma espécie de uma irredutibilidade. Quer dizer, a sociedade não é científica e ainda bem que não é. Porque é isso que é libertador. E, portanto, a gente tem que resgatar essa ideia, que até é bastante antiga, de que olhar para a sociedade é uma arte. E que os escritores, os ficcionistas, os artistas, os pintores, às vezes têm, os músicos, têm uma função que é mais avançada, é mais interessante, explica mais do que qualquer cientista alguma vez pode querer conseguir. Agora, explica de uma maneira que a gente só consegue decifrar se a gente for cultivando o nosso gosto pela arte. Então, a arte tem um papel social essencial, neste momento em que a gente está a viver agora, porque, de certa forma, ela reaprende-nos a viver de uma maneira que, lá está, ao ser mais estética, é mais humana, não é? Eu acredito nesse tipo de coisas que não têm, assim, bem uma explicação
nem tem que ter uma explicação científica. Eu acho que ouvir música faz de nós melhores pessoas. Acho que uma sociedade que cultiva este objeto que já está quase desatualizado, não é? Nem que a gente tenha que tornar a literatura e os livros e o ato de ser escritor quase numa espécie de uma religião. Quer dizer, seja, não é? E aí a Sofia fica assim, é uma sacerdotisa de uma religião muito antiga, que é a religião da literatura. Quer dizer, eu prefiro isso. E porque acho que isso, de certa forma, nos vai reaprender a viver uns com os outros e a redescobrir essa convivialidade de que a gente precisa tanto hoje em dia. Você falando isso agora, de reaprender a conviver, e também escutando o seu podcast, lendo o que você escreve, me dá sempre a impressão de que você olha para o passado porque você confia no futuro. Você olha para 1000 anos de história, mas não numa nostalgia ou numa crença de que as coisas aconteceram e foram boas enquanto aconteceram, e agora, pobres de nós, acabou, não tem... Podemos ter 1000 anos de futuro também, né? Assim, existe um futuro. A sensação que dá não é de que a gente está diante necessariamente de um fim do mundo agora, né? Você, inclusive, fala de vários momentos em que a humanidade acreditou estar diante do fim do mundo, na Idade Média, por exemplo, e que o mundo continuou. E eu quero saber se essa minha impressão se confirma, se você acredita que existe um futuro para a humanidade, que esse futuro pode ser bom ou talvez até melhor. Não, sem dúvida. É claro que existe um futuro e claro que a gente pode fazer um futuro melhor ainda. Aí, aliás, aqui se posso trazer a coisa para a política mais partidária do meu campo, da minha família política, que é a esquerda, eu acho que é um erro que a gente comete muitas vezes, é a esquerda entrar numa espécie de disputa pelo pessimismo, não é? Quer dizer, toda a gente conhece aquelas bancas de intelectuais de esquerda em que, bem, eu não sei aqui no Brasil, mas na Europa, certamente, em que o intelectual de esquerda, o mais sério, e que as pessoas vão assim levar, não, ele é um excelente intelectual, é aquele que quando, não é, quer dizer, na mesa redonda a fala, quer dizer, chega a ele, em geral é mais um ele do que uma ela, e diz, não, eu não sei, eu estou muito pessimista com o futuro da União Europeia, ou muito pessimista com o euro, eu estou muito pessimista porque eu acho que a gente não vai conseguir dar a volta às alterações climáticas, e aí ficam todos os outros intelectuais de esquerda, não é? Os nossos amigos, os nossos camaradas e tal, fizeram a faculdade com a gente e ficam todos assim a coçar o queixo e a dizer, não, esse tipo é muito bom, é muito sério, porque é muito pessimismo. Então essa equivalência entre pessimismo e seriedade é uma coisa que é assassina para a esquerda e que a gente deveria rejeitar. Porque depois a gente não pode se admirar, eu não sei aqui na América do Sul, mas na Europa há todo um discurso em que depois de gerações de prosperidade na Europa, é suposto agora a gente dizer aos jovens que os filhos vão viver pior do que os pais. Então esse discurso está completamente imposto. Eu fui fazer um podcast enquanto porta-voz do livro do meu partido lá em Portugal, e a última pergunta era essa. É um podcast feito por estudantes universitários e perguntavam, a gente vai viver pior do que os nossos pais? E eu disse, não, quer dizer, imagina, porquê? Não há nenhuma razão para achar que vocês vão viver pior, porque, quer dizer, se a gente quiser viver melhor, a gente pode criar esse futuro melhor. E eles, no fim, vieram dizer, olha, foi o único de todos os porta-vozes partidários que deu essa resposta. Todos os outros, de direita e de esquerda, deram essa resposta. Quer dizer, os de direita, particularmente os de extrema-direita, a gente entende. Aquilo faz parte de um contínuo argumentativo, que é dizer, olha, o mundo está a ir por um cano, há um caos, está tudo desestruturado, a civilização ocidental vai acabar, já ninguém sabe mais o que é a família, nem o que é ser homem e mulher, aquela coisa toda, portanto, horror, portanto, precisamos de um líder forte para impor a ordem. Eu até entendo isso. Agora, à esquerda, há uma espécie de uma demissão da nossa função básica, que é imaginar o futuro, quando a gente diz
para as pessoas, que é, olha, o futuro vai ser péssimo, porque o neoliberalismo isto e não sei o que é aquilo, portanto, quase que só falta dizer, mais vale desistir. E depois a gente fica muito espantado se as pessoas começam a dizer, olha, eu tenho algum conforto na minha casa, vocês dizem que não há dinheiro que chegue para todos, não há Europa que chegue para todos, não há planeta que chegue para todos, nada é suficiente, então, olha, pelo menos para mim, para os meus filhos em minha casa, vai dar. Eu fecho a porta e não quero saber de quem está lá fora. Então, a gente indiretamente fomenta o egoísmo que vai servir o lado mais reacionário da sociedade e, mais ainda, a gente fomenta esta ideia que o passado é que era bom. Implicitamente, a gente está a dizer que o passado era melhor. E então, é uma dupla derrota intelectual aqui. E, no entanto, a primeira condição para a gente conseguir deitar mãos à obra do trabalho de fazer uma sociedade melhor é, na verdade, sermos otimistas em relação a isso. Porque ninguém vai ter essa trabalheira toda, para ser franco, não é? Ninguém vai... Vamos ser aqui honestos entre a gente. As reuniões dos partidos são chatas, elas demoram horas, do sindicato também, do departamento lá na faculdade também, do condomínio. É tudo uma coisa muito chata, quer dizer... Se a gente não tiver esperança num mundo melhor, ninguém, na verdade, iria, por sua própria vontade e em seu são juízo, para uma reunião de horas e horas a ouvir a gente falar uns aos outros, não é? Mas se a gente acreditar que há um objeto de desejo político no fim daquilo, que a gente vai conquistar um mundo em que a gente trabalha menos horas, tem mais tempo para a família, tem mais tempo para a gente se cultivar, para ler, para... correr, para estar na natureza, se a gente acreditar que é possível regular a tecnologia de uma maneira que ela nos ajude, em vez de ser a gente a trabalhar para a tecnologia, se a gente acreditar que a gente consegue, falando uns com os outros, ter uma sociedade mais harmónica e, na verdade, se a gente tiver coragem de dizer aquilo que o Al-Farabi dizia, que era a filosofia é uma maneira da gente atingir a felicidade e a democracia é uma maneira da gente conseguir distribuir o poder de uma maneira em que todos mandam um pouquinho e, portanto, na verdade, ninguém manda uns nos outros, e com isso fazer uma sociedade que é mais rica, e não digo rica materialmente, mas rica sob todos os pontos de vista para a gente, bem, então aí a gente já tem uma razão para ir no raio da tal reunião chata que de outra forma a gente não iria. Eu, pelo menos, se me disserem, olha, Rui, daqui a 10 anos os autoritários vão tomar conta disto tudo e a vida vai ser horrível, então, quer dizer, eu fico fechado em casa com os meus livros, não é? Então, acho que o otimismo é uma obrigação política nossa, e isso, mais uma vez, é Kant, não é? Agora o Kant, há pouco foi injusto com o Kant, mas ele tem uma coisa que eu parafraseio num pequenino texto sobre se há progresso moral da humanidade. Ele diz basicamente isto: olha, essa não é uma pergunta para responder adivinhando. Essa é uma pergunta para responder fazendo. Quem acredita que não há progresso moral da humanidade, por essa crença, está praticamente a garantir que não vai haver. Que a humanidade não vai ficar melhor, porque a pessoa que faz essa pergunta, ela não é um observador exterior à humanidade. Ela é, ela própria, um humano que tem um papel a desempenhar na resposta a essa pergunta. Agora, se a gente considerar que os humanos conseguem fazer esses diálogos a 1000 anos de distância, a 2000 anos de distância, isso é uma coisa que a filosofia tem, que é absolutamente invejável, não é? O Al-Farabi, ele é de antes do ano 1000, mas ele fala o tempo todo com Platão e com Aristóteles. Ora, o que é incrível é que Platão e Aristóteles estão mais longe de Al-Farabi do que nós estamos longe de Al-Farabi. Então ele está a meio do caminho, e tanta coisa aconteceu entretanto. E o que a filosofia, no fundo, nos diz é que é perfeitamente possível, não só nós conseguimos falar com os nossos contemporâneos do outro lado do mundo, e acerca de coisas que nos interessam a todos, a gente consegue falar com a humanidade como comunidade política verdadeiramente cosmopolítica, de cidadania mundial, mas a gente ainda consegue uma coisa mais extraordinária através do escrito, da filosofia e do pensamento.
é que a gente consegue falar com o humano de daqui a 2000 anos à frente. E ele com a gente também. Não é um diálogo real, porque a gente vai estar mortos naquela altura, a não ser que alguma coisa de extraordinário aconteça, mas é um diálogo real, porque de facto a gente vê que na filosofia, através de milénios de distância, o Aristóteles pode falar com uma estudante de filosofia da USP, que esteja aqui, da mesma maneira como, lá está, a tal criança pensa se há uma criança na China que está a pensar o mesmo pensamento que ela ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que com essa capacidade extraordinária da linguagem, não tem como a gente não ser otimista. Quer dizer, a gente perde este jogo se a gente quiser perder este jogo. Mas se a gente quiser ganhar, a gente ganha. Eu vou tentar juntar aqui duas perguntas da plateia, puxando disso que você falou sobre a possibilidade do discurso, porque uma pessoa perguntou da dificuldade de adaptação do discurso de um partido, do Partido Livre, para falar com a população de um modo geral. Como você pensa nisso, pensando também que você, como escritor, está fazendo isso, né? E tem uma outra pergunta, para tentar casar, de uma pessoa na plateia que quer saber como você pensa a relação, a conversa entre Brasil e Portugal em tempos de descolonialidade. Ok, então, em relação à primeira, eu acho que na escrita há uma coisa que é comum à escrita e à política, que é a persuasão. Os antigos sabiam isso muito bem, porque eles estudavam retórica, e a retórica era um estudo aprofundado que faziam de memória e de imaginação. E na altura, 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, na bacia do Mediterrâneo, as pessoas pagavam um bom dinheiro para ir, sei lá, de uma cidade provincial da Itália para a ilha de Rhodes, para estudar com um bom retórico, treinar a memória, porque eles faziam aqueles discursos todos de memória, e depois treinar a imaginação discursiva, tendo como primeiro momento aquilo que eu vos falava no início, captatio, a gente contar uma história que capte a atenção, porque eles sabiam muito bem que a atenção é uma coisa difícil de gerir. A gente hoje em dia vive numa economia da atenção, mas a gente estuda pouco a atenção, curiosamente. E para a gente captar a atenção, a gente não... indo para aquele exemplo que eu usei há pouco, não é o gato que apanha o rato, é o gato que tenta... Vocês já viram um gato, de certa forma, brinca, de uma forma até muito cruel com o rato, mas tenta manter ali aquilo que para ele é um jogo. Eu sei muito bem que enquanto a gente fala, aqui vocês às vezes estão distraídos, vão pensar noutra coisa, não é? E depois é preciso voltar a apanhar a atenção, voltar a apanhar aquela ideia que estava ali atrás, e para isso os antigos tinham técnicas de retórica que, aliás, também existem no povo comum, não é? Se a gente ver um repentista do Nordeste, há toda uma série de técnicas de memória que também são técnicas de captação de atenção. Depois havia a parte que eles chamavam de narratio, não é? Contar verdadeiramente uma história, e depois a que chamavam de persuasio, não é? Persuadere quer dizer trazer alguém para o nosso lado para fazer o caminho com a gente. E isso é uma coisa que na política muitas vezes a gente esquece. Para mim, como sou de esquerda, particularmente, a mim dói-me quando o progressismo esquece que para ter vitórias tem que ter maiorias, e para ter maiorias tem de convencer as pessoas a vir com a gente, e as pessoas que a gente tem de convencer a vir com a gente não são as que já estão convencidas. Quer dizer, cantar para o coro dos convertidos não é uma opção. E há uma coisa mas depois, nos meios em que a gente se move, no meio académico, na bolha do ativismo, que são meios muito importantes. Eu não quero desmerecer aqui de forma nenhuma nem o ativismo nem a academia, mas a gente habitua-se a
estar a falar entre gente que já está convertida e em que o nosso capital de diferenciação é sermos ainda mais longe do que os outros, ter uma opinião ainda mais, eu não queria dizer radical ou extremada, mas ter uma opinião ainda mais específica, ainda mais narcísica, de certa forma, não é? Vocês acham que não sei o quê, eu ainda acho outra coisa ainda mais de nicho. Vocês estão na bolha do progressismo, mas eu estou no nicho ainda mais reduzido dentro da bolha do progressismo. E aí a gente esquece uma coisa absolutamente essencial à política, que a política é feita da gente convencer o nosso vizinho do lado. Não é que às vezes acha umas coisas que a gente até pode se arrepiar quando a gente ouve de manhã na padaria. Como, aliás, temos na nossa família, não é? Quem não é na ceia do Natal também acha a mesma coisa. É claro, eu estou a falar disto aqui no Brasil e vocês estão muito à frente da gente em todo esse percurso, porque vocês começaram antes. E eu acho que na Europa, e lá particularmente em Portugal, há muita gente que, e aí passo para a segunda pergunta, que ainda não está nessa, ainda não entendeu que vão ter de convencer aquele tio que disse umas coisas horríveis no jantar de Natal, mas que se a gente não ganhar o voto dele, e se a gente não o convencer a vir para o nosso lado, é porque a gente está, no fundo, conformado com a ideia de sermos eternamente minoritários. Ninguém nunca ganha uma eleição ou uma discussão com aqueles que já estão convencidos. Ora, se eu quero convencer os outros, eu não convenço as pessoas que estão ali naquela tenda ali a vir para esta, dizendo, eu estou aqui, a minha posição é esta, a minha posição é ótima. Não, eu tenho que ir lá, ao lugar onde eles estão, e elas, e dizer, olha, para vir de lá para aqui, há este caminho e há aquele caminho e tal. E mais ainda, uma coisa que às vezes custa fazer a quem tem o seu discurso muito formatado pela academia ou pelo ativismo, em que as pessoas acham que argumentar e persuadir é simplesmente dizer o credo, não é? Dizer o credo como o credo católico, é dizer, eu acredito nisto, naquilo, naquele outro e naquele outro. Ora, se eu estiver ali na praça de Vila Buim e quiser convencer alguém a vir tomar um café na praça comigo, e se uma pessoa estiver, não é, quer dizer, sei lá, no bairro da Liberdade, ou outra pessoa estiver onde, não é, em São Caetano, eu não posso convencer um e o outro a vir encontrar comigo na mesma praça com o mesmo livro de instruções, com o mesmo roteiro, porque o caminho é diferente. E, portanto, quem está na escrita ou quem está na política está o seu negócio é persuasão, é convencer os outros. Quer convencer os outros porque tem princípios e acredita que os seus princípios e as suas convicções são melhores. Mas convencer os outros não significa eu chegar na cara dos outros e dizer, olha, eu acredito nisto, naquilo e naquele outro e tu estás errado. Ninguém vem tomar café contigo na praça de Vila Buim ou do que quer que seja com essa conversa, não é? A pessoa vem porque, olha, tomar um café era bom, depois a gente podia fazer isto ou aquilo, isso convence as pessoas. Então, a nossa ideia, a resposta está a ficar muito longa, mas a nossa ideia na bolha do ativismo é muito que de pessoas que acreditam no movimento pelo movimento. Ora, as mulheres que fundaram o movimento feminista, elas não vieram para o movimento pelo movimento. Elas vieram porque havia um objeto de desejo político a conquistar, que eram os votos para as mulheres. Os trabalhadores que entraram nos sindicatos, não entraram num sindicato porque fazer parte de um sindicato é divertido, não era. Mas queriam conquistar as 8 horas de jornada laboral. E tinham um objeto de desejo político. Então eu acho que a maneira de convencer as pessoas a agir é através daquilo que as pessoas já querem, o desejo que elas têm. E para isso, a primeira função de um escritor, de um retórico ou de alguém que faça política não é, na verdade, a expressão própria. A primeira obrigação é a observação, não é? É ir para a rua e ver os outros a atravessar a rua, ver como é que cada um atravessa a rua e entender, observando cada um dos nossos concidadãos, como é que são as coisas vistas com o olhar deles. Pronto, e agora,
para fazer mais rápido, porque eu não me esqueci da segunda pergunta, isso chega, por exemplo, a essa coisa da relação Brasil-Portugal. Os nacionalistas e a extrema-direita, de um lado e do outro, eles gostam muito de afirmar o seu patriotismo. Não é? O Brasil acima de todos. No outro dia, lá, o meu colega deputado da extrema-direita foi lá dizer: ninguém ama Portugal mais do que eu. E eu peço desculpa, mas eles não amam a pátria. Eles, na verdade, eles estão a trabalhar ativamente para prejudicar a pátria. Porque, por exemplo, para Portugal, há poucas coisas mais importantes do que ter uma boa relação com o Brasil. Quando o presidente do Brasil vai à Assembleia da República em Portugal e é vaiado pela extrema-direita, a extrema-direita pode dizer que é nacionalista portuguesa, mas, na verdade, ela é antipatriótica, porque está ativamente a trabalhar contra uma coisa que é do interesse de Portugal. Os nossos países têm malhas que a história teceu, que muitas delas são muito más. São trágicas, são moralmente catastróficas, e a gente tem a obrigação de as conhecer. Há muitas coisas que os nossos antepassados fizeram que não foram boas coisas, que foram até coisas muito más. Verdadeiramente amar a pátria é querer conhecer esse passado e, ainda assim, a gente gostar ou gostar ainda mais do nosso país, dos nossos vizinhos, das pessoas que vivem na cidade com a gente entender que fazer, por exemplo, quem faz uma coisa, agora não é por o Paulo estar ali, que não é por engraxar, como a gente diz lá em Portugal, não é por puxa-saquis, mas fazer uma feira do livro é um gesto patriótico, porque é um gesto de tornar a nossa sociedade mais convivial, as pessoas virem ao ar livre, falarem de... Quer dizer, em vez de estarem um dia inteiro a olhar só para o que é que as redes sociais dizem, não é? Quer dizer, gostar da língua, gostar da literatura é um gesto patriótico. E eu acho que há coisas que, se não for Brasil e Portugal a fazer e os outros países de língua portuguesa, ninguém vem fazer pela gente, não é? Porque não conhecem, não têm razão para isso. Da mesma forma, a cidadania de Portugal e do Brasil deveriam procurar fazer mais do que aquilo que os governos fazem. Há muita coisa que a gente pode construir em conjunto. Por exemplo, deveria haver uma ONG de língua portuguesa para denunciar violações de direitos humanos em qualquer país de língua portuguesa. Porque a gente sabe que o mundo anglo-saxónico, os grandes jornais e tal, não vão dar a atenção que a gente dá. E porque a gente já tem experiência do que foi, por exemplo, para os brasileiros explicarem o Brasil ao mundo exterior, quando o mundo exterior queria prestar atenção, mas não entendia bem o que era o Brasil. Então acho que há muita coisa que a gente pode fazer em conjunto, e que essa é uma missão importante para nós em período de descolonial, e quando eu digo em conjunto é evidentemente trazendo toda a gente que de Angola, de Cabo Verde, de Timor-Leste, queira fazer isso com a gente, e também os nossos irmãos de língua espanhola, porque é um enorme potentado quando a gente pensa na quantidade de latinos ao longo do mundo que se entendem em línguas que no fundo são dialetos do mesmo latino, não é? Que essa é outra espécie de descolonial em relação aos tempos do Império Romano, mas isso já levava muito longe. Infelizmente acabou o nosso tempo. Rui, muito obrigada. Obrigado, Sofia. Eu quero saber, em uma palavra, se a gente pode contar com uma segunda temporada ou um próximo podcast. Um próximo podcast, sim. Uma segunda temporada, não. Este é um objeto fechado, não é? Portanto, a ideia deste Agora e Mais Agora é fazer uma coisa que eu nunca tinha feito até então. É o meu livro mais pessoal, é o que eu gosto mais, por assim dizer, não é? É um pouco feio dizer isso, mas é o meu filho preferido, e eu acho que ele está bonito assim. Pode ter uma melhoria aqui ou acolá. Há outras ideias para o futuro, mas este está fechado, é assim que eu queria e não vai mexer mais. A gente continua na tenda da Dois Pontos para uma sessão de autógrafos. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Paulo. Demonstra. Minha querida, obrigado. Vontade de continuar te ouvindo.